Meus pais amados, um dia super abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. Ouvir a voz de Deus. João 10, 2, 3. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Bem, amados, este versículo promete a todos os que são ovelhas de Deus que eles não apenas podem, mas também ouvem sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é uma garantia de que se você é ovelha do Senhor Jesus, você ouve a voz dele. Mas, na verdade, muitos que nasceram de novo duvidam da veracidade dessa afirmação. E esta dúvida tem por base a experiência deles. Eles não acham que podem ouvir a voz de Deus. Mas a palavra de Deus é verdadeira e não nossa experiência. A verdade da palavra de Deus está acima da nossa verdade experimental. Então temos que ir além da nossa verdade experimental e nos pautarmos na verdade da palavra de Deus. Deus está falando. Deus fala com as suas ovelhas. E como ovelhas temos a garantia de ouvirmos sua voz. Bem, a harmonia entre o que esse versículo diz e o que nossas experiências dizem é que é o nosso novo espírito, nascido de novo, que ouve a voz de Deus. Então, é em nosso espírito recriado que nós ouvimos a voz de Deus. Bem, embora Deus tenha falado e ainda fale em voz audível algumas vezes, muito poucas pessoas experimentam isso. Então, não é disso que eu estou falando, e também creio que não era disso que Jesus estava falando, de nós ouvirmos a voz de Deus com nossos ouvidos físicos. Mas creio que ele estava falando de ouvirmos a Deus em nosso interior. Deus fala com o homem interior, o nosso espírito. E o homem interior o ouve. Podemos ouvir Deus, sim. Podemos estar ouvindo a voz de Deus continuamente em nosso homem interior. Bem, amados, o problema surge quando não somos sensíveis ou controlados por nosso espírito. Mas temos caminhado na vaidade de nossa mente. A Bíblia chama isso de andar na carne
em vez de andar no Espírito. Os que nasceram de novo, os que foram reconciliados com Deus, através da obra do Senhor Jesus, pelo novo nascimento, esses precisam andar no Espírito. Paulo fala sobre isso em Gálatas 5, de 16 a 18. Não andar na carne, mas andar no Espírito. Ora, o homem é espírito, alma e corpo. Nossos espíritos são tão perfeitos como eles serão no céu um dia. Se mudarmos nosso pensamento para que acreditemos no que Deus diz em Sua palavra sobre nós mesmos, sobre quem somos e o que temos, então esse acordo entre nosso espírito e alma forma a maioria, e então nossa carne experimentará a vida de Deus que foi depositada em nossos espíritos. Por isso Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisamos mudar nosso pensamento para que pensemos e acreditemos conforme a palavra diz. E muitos vão dizer: eu não ouço a voz de Deus, eu nunca ouvi, creio que eu não tenho condição de ouvir a voz de Deus. Estão falando da experiência delas. Mas se elas se voltarem para a palavra, renovarem os pensamentos com a palavra e começarem a afirmar: eu sou ovelha de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu nasci de novo, eu tenho um novo Espírito, eu tenho o Espírito Santo falando em mim, então eu ouço a voz de Deus. E ao criar esta sensibilidade espiritual, a pessoa começará a ouvir a voz de Deus. Bem, a oração, o estudo da Bíblia, o jejum, a comunhão, o louvor, a adoração e outras coisas mais, essas disciplinas espirituais são forma de reorientar a atenção da nossa mente para longe da voz deste mundo e voltar para a voz do nosso pastor, que está em nosso interior, que constantemente se comunica com o nosso espírito. Então, afinando aí a nossa sintonia espiritual, melhorando a nossa sensibilidade espiritual, nós ouviremos a Deus continuamente. Agora, se falharmos em renovar nossas mentes, podemos viver todo o nosso tempo nesta terra sem experimentar a vida abundante que Jesus nos deu. Ele nos trouxe uma vida abundante e, ouvindo a sua voz, teremos direção, teremos sabedoria, receberemos estratégias, receberemos fé para nós experimentarmos a abundância que Ele trouxe para nós. Veja como é importante nós ouvirmos a voz do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. E para onde o Senhor Jesus conduz suas ovelhas? Para os pastos verdejantes.
para uma vida abundante? Se você não está experimentando uma vida abundante, você tem falhado em ouvir a voz do bom pastor. Mas você tem uma promessa, você tem uma garantia de que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Então hoje, ouça, preste atenção a este ensino. E assim você ouvirá a voz do bom pastor falar com você através de sua palavra hoje. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ouça Ele falar com você através da palavra dele e em seu coração você vai ouvir essa voz, perceber essa voz. Terá uma luz, terá uma direção e esta voz te conduzirá aos pastos verdejantes. Amém? Deixa eu orar. Deus e Pai, obrigado, porque temos a garantia de ouvir a voz do bom pastor. Temos as condições. Nascemos de novo. Nosso espírito está vivo, então podemos ouvir tua voz. E tua voz nos conduzirá à vida abundante. E hoje, no dia de hoje, os meus ouvintes possam ser conduzidos aos pastos verdejantes, a experimentar essa vida abundante. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.